Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Hoje eu estou aqui com vocês para um tema de gestão pública. Na verdade, vamos falar da resolução número 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça. Resolução 198 de 2014 do CNJ. São exercícios, né? Se você faz parte do curso online da Loja do Concurseiro de Teoria, lá na plataforma de ensino à distância tem a aula completa. Mas hoje nós vamos ver esse assunto através de exercícios. Vamos ver praticamente tudo que pode ser cobrado em prova. É importante você saber que essa resolução 198, ela traz o planejamento estratégico no judiciário brasileiro. Planejamento estratégico. É importante você saber que existem 3 tipos de planejamento, 3 níveis de planejamento. É como se fosse uma pirâmide. No topo dela, nós temos o planejamento estratégico, que é o nosso. No meio da pirâmide, nós temos o planejamento tático. E na base da pirâmide, o planejamento operacional. Você tem que associar essa ideia a um organograma de uma empresa. Presidente, vice-presidente, diretor disso, até lá embaixo. Ou seja, o planejamento estratégico é aquele que é feito lá pela alta cúpula da organização. E é um planejamento de longo prazo, o estratégico. E é um planejamento, por último, que ele aborda toda a empresa, toda a organização. Tá? Então é desse planejamento que vamos falar. Então a resolução 198, ela é de 1º de julho de 2014. Ela dispõe sobre o quê? Até isso já caiu em prova. A resolução 198, ela dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências, tá? Ela traz o planejamento estratégico do sexênio, são 6 anos, 2015 a 2020. Então, dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. No âmbito do Poder Judiciário, a aplicação é para a Justiça Federal, é para a Justiça Estadual, é para a Justiça Militar, é para o Poder Judiciário, tá bom? Então, ela traz o planejamento estratégico 2015 e 2020. É importante perceber, pessoal, que essa resolução 198, ela veio substituir o texto dessa resolução 198, revogou a resolução número 70 de 2009, tá, pessoal? Resolução 70 de 2009. O que acontecia com essa resolução 70? Ela trazia o planejamento estratégico 2010-2014, tá? Nesse caso era um quinquênio, tá? Eram apenas 5 anos. Já a atual resolução 198 são 6 anos. Mas no último artigo da resolução 198, ela revogou. Cuidado, que tem muita questão de prova anterior dessa resolução 70. Da resolução 198, quase você não encontra porque ela é muito nova. Eu mesmo tive que criar. Nessa videoaula, nós vamos resolver 30 questões. 30 questões. Sendo que algumas são desse ano, outras eu criei e outras eu adaptei. Mas nem todas as questões da resolução 70 dá para adaptar, porque mudou muito. O planejamento estratégico é totalmente diferente, praticamente totalmente diferente. Ok? Então vamos lá. Temos aqui a nossa primeira questão. Essa questão aqui é uma questão de 2014 da Fundação Carlos Chagas para o TRT do Maranhão. Está escrito adaptada porque na época era a resolução 70 e agora eu coloquei a resolução 198, fiz uma alteração aí para que a questão pudesse ser utilizada. Faz de conta que ela é do teu concurso atual. Então diz assim: a resolução 198 de 2014 dispõe exatamente sobre o quê? Acabamos de falar, olha, o cara pediu qual o motivo da existência da resolução 198, tá? Então, a gente passando aqui, olha, a gente vai ver, ó, a resolução 198, acabamos de ver, mas vou voltar aqui,
dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e das outras providências. Então, era logo a letra A. Dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e das outras providências. Essa questão é de propósito, é propositalmente a primeira, para mostrar que uma questão boba como essa também cai, no caso aqui, a Fundação Carlos Chagas. Se o teu concurso tem questões só do CESP, o problema é que não existe nenhuma questão dessa resolução, ainda agora no começo de 2016, tá? Então, a gente tem que utilizar questões de outras bancas e elaborar questões, tá bom? Então, mas vamos fechar toda essa resolução. A segunda questão diz assim, também caiu não, essa aqui, desculpa, é de 2013, do TRT da 18ª Região, Goiás. Nós adaptamos também. Vamos lá. A resolução número 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, ao instituir em seu artigo 1º o planejamento estratégico do Poder Judiciário, destaca em seu anexo como visão desse poder ser reconhecido pela sociedade como... Então, pessoal, essa resolução 198, ela traz um anexo, e esse anexo é muito importante. Essa resolução é muito pequena, tem só 17 artigos, mas ela traz um anexo, você tem que saber tudo do anexo. E logo no começo do anexo, ele vai falar exatamente o seguinte, pessoal. Bora aqui antes de mexer com a questão. Das disposições gerais, artigo 1º, instituir a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020, denominada de Estratégia Judiciária 2020, aplicável aos tribunais indicados nos incisos 2 a 7 do artigo 92 da Constituição e aos Conselhos da Justiça, nos termos do anexo, sintetizada nos seguintes componentes. Então, primeiro é importante você perceber aqui, que essa estratégia judiciária 2020, essa estratégia se aplica aos tribunais constantes nos incisos 2 a 7. Então, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e Território. Então, 2 a 7. E também se aplica aos Conselhos de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, Conselho Federal de Justiça, todos os Conselhos de Justiça, nos termos do anexo, tá? Sintetizada nos seguintes componentes: missão, visão, é isso aqui que está pedindo a nossa questão, missão, visão, valores e macro desafios. Eu até chamo a atenção aqui para vocês, estou fazendo uma relembrada aqui da resolução. O ideal é que você leia a resolução completa e o anexo antes de assistir essa videoaula de exercícios, tá? Mas eu estou aqui relembrando vários fatores. Tem que ter muito cuidado, porque esse artigo 1º dessa resolução é muito igual, muito parecido com o artigo 1º da antiga resolução 70 de 2009. Mas naquela época nós tínhamos missão, visão, valores, tudo igual, mas no caso não tínhamos macro desafios. Tínhamos 15 objetivos estratégicos distribuídos em 8 temas. Essa resolução 198, ela não fala em objetivos estratégicos, não fala em temas. Então, cuidado, é até ruim. Se você já vinha estudando há muito tempo, pela essa outra resolução, você pode acabar se confundindo. Essa atual resolução não trata de objetivos estratégicos e temas. Ela trata de macro desafios, tá bom? Macro desafios. Então, o anexo, ele sintetiza missão, visão, valores e macro desafios. Qual a missão do Poder Judiciário? Antes de falar qual a missão do Poder Judiciário, é importante você relembrar o que é missão, o que é visão. É muito comum você chegar numa empresa e ter um cartaz, um quadro emoldurado, muito bonito. Nossa missão é, aí tem uma frase bonita, nossa visão é, nossos valores são. Pois é,
A missão é a identidade da empresa, é a maneira de agir, a maneira de ser, como ela vai conduzir os seus negócios. Já a visão é o objetivo dela daqui a um certo tempo. Por exemplo, a visão das lojas americanas no Brasil é ser a maior empresa de varejo do Brasil, tá? E a visão da loja do concurseiro é ser o maior curso online do Brasil, ser a maior empresa de ensino à distância do Brasil. O funcionário tem que saber decorado, tá? Essa visão. Por isso que a visão tem que ser uma frase curta. Aqui, o Poder Judiciário, normalmente a missão não é uma frase curta, mas aqui no caso da Justiça a missão é realizar a justiça. Só que se você for lá no seu anexo dessa resolução, ele descreve o que está escrito aqui nas entrelinhas. Mas para nós, para a prova, qual a missão do Poder Judiciário brasileiro? Realizar justiça. A nossa questão pergunta qual a visão do Poder Judiciário. A visão é ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Cuidado com essas 3 palavrinhas, porque daqui a pouco nós vamos falar de valores, vamos falar de acessibilidade, modernidade, e algumas questões ele tenta te confundir, te perguntando se justiça, se equidade, se paz social são valores. Não, pelo menos não por essa resolução. Então, visão do Poder Judiciário, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade e paz social. Praticamente você precisa decorar para a prova. Visão, missão, realizar justiça. Visão, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Ok? Temos, voltando aqui para a nossa questão, diz assim, vamos ler de novo. A Resolução 198 de 2014 do CNJ, ao instituir em seu artigo 1º o planejamento estratégico do Poder Judiciário, destaca em seu anexo como visão deste poder ser reconhecido pela sociedade como um instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Percebam que é uma questão direta. Você não tem o que errar. Aqui nós temos a nossa letra B. Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Tá bom? Então é direto. Se fosse a missão, seria fazer justiça. Temos agora a nossa terceira questão. Essa do TRT do Pará, de 2013, óbvio que eu adaptei, porque naquela época era a Resolução 70, diz assim: entre os atributos de valor judiciário para a sociedade, definidos na Resolução 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, incluem-se valor, credibilidade, parcialidade, desídia, parcialidade. Bem, pessoal, aqui eu mostro para vocês quais são os valores. A Estratégia Judiciária 2020, essa resolução, traz os atributos de valor para a sociedade. Esses nomes, eles se confundem muito com outros nomes. Tem que ter muito cuidado, tem que praticamente memorizar. Credibilidade, celeridade, rapidez, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e controle social. Controle da sociedade, você prestar conta à sociedade das regras, ética, probidade e responsabilidade socioambiental. A Resolução 198, ela não mudou em relação à Resolução 70, não mudou a missão, não mudou a visão e não mudou os valores. Só que naquela época os valores eram responsabilidade social e ambiental. E agora veio socioambiental, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma missão, a mesma visão e os mesmos valores. Credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade,
transparência e controle social, ética, probidade e responsabilidade socioambiental. Esses são os atributos. Tem que memorizar, pessoal. Se você não tem a apostila, dá um print aí. Credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade. Por exemplo, tem aqui economicidade? Não. Tem aqui justiça? Não. Tem aqui paz social? Não. Não tem nada disso. Continuando aqui, transparência e controle social, ética, probidade e responsabilidade socioambiental. Voltando aqui para a nossa questão, mas já com uma cola aqui do lado, vamos ler. Entre os atributos de valor do judiciário para a sociedade, incluem-se credibilidade, sim. Parcialidade, não. Parcialidade não, é imparcialidade. Desídia não. Parcialidade não. Economicidade, pode procurar que não tem economicidade. Transparência tem. Só que é transparência e controle social, mas tá certo. Transparência tá certo. Tradição, não tem, é um nome bonito, mas não tem tradição. Economicidade, não tem. Ética tem. Imparcialidade tem, então é aqui a letra E. Tá? Na verdade, um dos valores é transparência e controle social. Na verdade, eu posso riscar tudo. Ficou aqui apenas ética e imparcialidade. Ética aqui e imparcialidade. Tudo bem? Ó, imparcialidade e aqui a ética. Então, uma questão direta. Essa é do CESP, TRT do Pará, e você precisa, sim, saber os valores memorizados. Temos agora a quarta questão. A quarta questão é de novo sobre valores. Já ficou aqui a nossa cola. Nosso objetivo aqui é mostrar para você como pode cair na prova. Agora você precisa memorizar. Então aqui mais uma questão, essa da Fundação Carlos Chagas, TRT 12ª região, uma questão adaptada. Também essa aqui da FCC, de acordo com a resolução 198 do Conselho Nacional de Justiça, não se insere entre os atributos do valor judiciário para a sociedade. Não se atribui, tá? Não se insere entre os atributos de valor. Economicidade, responsabilidade social e ambiental. Essa aqui tá certa. Economicidade, né, pessoal? Acabou. Essa não tá ali. Responsabilidade social e ambiental tá certo, é só responsabilidade socioambiental. Credibilidade também tá, é a primeira. Acessibilidade também tá, acessibilidade. E modernidade também tá, modernidade. Economicidade não se insere nos atributos de valor, ou seja, é uma questão direta. Quinta questão é mais uma questão sobre os valores. Mais uma que foi adaptada. Essa caiu no prova do próprio CNJ para analista, na área de análise de sistemas. Com relação à resolução número 198 do CNJ, julgue os itens a seguir. A resolução 198 instituiu o planejamento estratégico do Poder Judiciário, consolidado no Plano Estratégico Nacional. Um dos atributos de valor do Poder Judiciário para a sociedade e descrito nessa resolução é paz social. Paz social está aqui, pessoal. Credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e controle social, ética, probidade e responsabilidade socioambiental. Um dos valores, um dos atributos descritos nessa resolução é paz social. Errado. Um item errado aqui, tá? De uma prova do CESP. Então, muito fácil a questão 5. Vamos à questão de número 6. Mais uma questão do TRT do Pará e Amapá de 2013, adaptada. A questão diz assim: de acordo com a resolução 198 de 2014 do CNJ, a efetivação do plano estratégico do Poder Judiciário objetiva promover. Então, a efetivação, colocar em prática o plano estratégico do Judiciário, objetiva promover. Bora fazer a leitura. A justiça no Brasil, com base em um modelo acessível, centralizador e imparcial.
Centralizador, só um instante, vou mudar aqui. Centralizador e imparcial para a promoção da paz social. Então, promover a justiça no Brasil com base no modelo acessível, centralizador e imparcial para a promoção da paz social. Então, essa aqui não é. A efetivação do plano estratégico do Poder Judiciário, o objetivo é promover o reconhecimento desse plano pela sociedade brasileira como instrumento essencial para a efetivação da justiça no Brasil. Também não. É o reconhecimento da justiça, tá? Como instrumento, e não isso aqui, tá errado. O objetiva a justiça de forma célere e permanente na vida do cidadão brasileiro. Não li nada disso. Tem que ser algo que você leu, pessoal, na resolução. Objetiva promover o controle social a partir da aplicação das leis definidas pelo Poder Legislativo. Nada a ver. Objetiva a efetivação do plano estratégico do Poder Judiciário brasileiro. Objetiva promover o reconhecimento desse plano pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Essa é a resposta, nada mais do que a visão do Poder Judiciário, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Então, temos aqui a letra E. Era uma questão um pouquinho mais chata, porque ele não fala claramente qual a visão. Ele pegou apenas um texto, que seria lá do nosso artigo 1º da resolução e colocou, para você completar. A efetivação do plano estratégico judiciário objetiva promover o reconhecimento desse plano pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Vamos à 7ª questão. A 7ª questão é do TRT da 18ª Região, Fundação Carlos Chagas, também eu adaptei. A resolução número 198 de 2014 do CNJ caracteriza-se uma peça de gestão estratégia, pois, pessoal, eu já falei para vocês o que significa ser um planejamento estratégico. Essa é uma questão diferente, tá? É uma questão que ele não quer algo que está na resolução. Ele está perguntando o que caracteriza, o que tem nessa resolução que caracteriza essa resolução, que caracteriza essa resolução como um instrumento de planejamento estratégico, como uma peça de gestão estratégica. Eu falei para vocês que a gestão estratégica, o planejamento estratégico é um planejamento que é elaborado pela alta cúpula da empresa. Ele é desenhado para abranger a empresa como um todo. Ele é um planejamento amplo. Ele tem aqueles objetivos bem, vamos dizer assim, sem muito detalhe. O planejamento estratégico não é detalhado. Quando você vai fazer o planejamento tático, aí você detalha mais. E quando você vai fazer o planejamento operacional, você detalha muito mais ainda. Então, o que tem nessa resolução 198 que a caracteriza como uma peça de gestão estratégica? Apresenta um diagnóstico estratégico do Poder Judiciário brasileiro. Não apresenta um raio-x do Poder Judiciário brasileiro. Ela não apresenta. Muito pelo contrário, ela apresenta indicadores, metas para serem alcançadas, desafios, visão, missão. É isso que ela apresenta para que você vá buscar. Ela não apresenta um diagnóstico. Manifesta a prontidão estratégica por parte dos magistrados ao elencar uma série de objetivos de longo prazo. Errado, até porque essa questão é adaptada, mas esta resolução não fala mais de objetivos estratégicos. E mesmo assim ela não manifesta a prontidão, que os magistrados estão de prontidão para resolver, não. Caracteriza-se como uma peça de gestão estratégica, pois traz uma visão de futuro, elenca, relaciona valores a serem perseguidos, define macro desafios e formas de avaliação de resultados. É isso, pessoal. Essa é a resposta da questão. É isso que tem na resolução 198 de 2014,
que faz com que ela seja caracterizada como um planejamento estratégico. Traz uma visão de futuro, elenca, relaciona valores a serem perseguidos, define macro desafios e também formas de avaliação de resultado. Então é uma questão para que, se ela cair de novo numa prova da Fundação Carlos Chagas, você não errar. Mas é uma questão que também não está diretamente no texto dessa resolução. Oitava questão, voltamos para uma questão sobre valores. Tá aqui a nossa cola, né? Essa aqui caiu no CNJ, essa aqui diz assim: acerca do planejamento e gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, previstos na Resolução 198, julgue os itens seguintes: o planejamento estratégico do Poder Judiciário, consolidado no Plano Estratégico Nacional, instituído pela Resolução 198 de 2014, visa estimular junto à sociedade, entre outros atributos de valor judiciário, a acessibilidade e a modernidade e a responsabilidade socioambiental. Certo ou errado? É uma questão do modelo certo ou errado. Olha, entre outros valores, acessibilidade, tá? Acessibilidade, tá certo? Modernidade, tá certo? E responsabilidade socioambiental. Então a questão está correta, tá, pessoal? Não tem mistério. Então tem que memorizar a lista, mais uma do CESP, que cobra valores.